Fala paramétricos, tudo bom? Aqui é o Leonardo Ginder, sou arquiteto e urbanista e hoje eu vou trazer um tutorial de como que a gente consegue fazer uma treliça espacial totalmente paramétrica. É isso mesmo, vocês vão poder fazer ela e com mudar de alguns botões vocês vão conseguir poder modificar ela do gosto e do jeito que vocês quiserem, tá? Os programas que eu vou estar usando vão ser o Rhinoceros 3D e o Grasshopper 3D. Se vocês não têm esse programa instalado no computador de vocês, aqui em cima vai aparecer no chart o vídeo explicando como é que a gente consegue instalar esses dois programas, tá bom? E já aproveitando, já vem aqui embaixo, e já se inscreve no canal, já ativa as notificações, dá um like também. E no mais é isso então, vamos começar o tutorial, tá bom? Então, como eu tinha falado, vai ser uma treliça espacial, tá bom? A gente vai fazer a modelagem nela no Rhino e no Grasshopper. E vai ser bem fácil, é um exercício bem fácil, tá bom? E vocês vão conseguir um resultado também muito bom. E... o que eu ia falar? Outra coisa também. Como é o primeiro vídeo aqui do canal, eu vou tentar me ater só a mostrar como é que é a definição, tá? Eu não vou ficar explicando componente por componente nesse primeiro momento, tá? Nos vídeos futuros eu vou começar a explicar um pouquinho mais ou até mesmo fazer uns vídeos só para explicar certos componentes e quais são os usos dele e tudo mais, certo? Então, no mais agora, vamos seguir os passos, tá bom? Eu vou explicar para vocês onde é que vocês vão mudar, onde é que vocês vão ter que conectar aquela coisa inteira. E vocês vão seguindo e que no final vocês vão ter uma definição bem legal que vocês vão poder usar. E também já dizendo, já vou falar agora, vou falar no final do vídeo depois, eu vou disponibilizar essa definição, esse algoritmo, tá? Para vocês poderem usarem tranquilamente, não tem problema nenhum, tudo de graça, tudo de grátis, R$0, não tem problema nenhum. Vai ficar aqui embaixo, vocês vão poder baixar e usar no projeto de vocês, tá bom? Então tá, vamos lá. Tô aqui com o Rhino aberto, tá? Tô aqui já abri ele agora, não mexi em nada, tá? Só abri ele aqui de primeira. E o seguinte, eu vou usar aqui, calma. Gravando a tela. Tô gravando a tela, sim. Tô gravando a tela, já me certifiquei disso. Eu vou usar, não vou fazer a geometria inteira no Grasshopper, tá bom? Eu vou usar a superfície base no Rhino e depois eu vou levar ela pro Grasshopper, tá bom? Aí você já começa também a se habituar um pouquinho mais com o Rhino, aquela coisa inteira, tá? Então assim, ó, vou começar a mexer aqui. Vamos fazer uma superfície, tá? Uma superfície qualquer que seja, tá? É bom que vocês vão me seguindo, mas se vocês quiserem mudar alguns números e tudo mais, tá? Tranquilo, beleza? Eu vou fazer um retângulo. Das muitas maneiras que tem como tu fazer um retângulo no Rhino, eu vou usar a minha preferida e a mais simples possível. Tu vem aqui nessa ferramenta. Aqui, ó, Retangular Plane, tá? Que vai de um canto até o outro. Vou clicar nele aqui. Vou escolher qualquer ponto aqui na minha workspace aqui. Botar aqui. Vou digitar algumas medidas, tá? Eu vou colocar 20 por 30. Isso. Ficou bom, tá? Show de bola. Agora eu vou fazer o seguinte, para ele não ficar exatamente no plano que eu desenhei, no plano 0, na altura 0, eu vou levantar ele um pouco, tá? Pra gente conseguir ver alguns componentes da treliça e tudo mais. Como é que eu vou fazer isso? Aqui embaixo, ó, vocês vão ter a opção Gumball, tá? O Gumball, ele dá esse atalhozinho aqui para tu mover, conseguir rotacionar a tua geometria do jeito que for, tá? Só tem que vir aqui, ó, onde vocês vão vai estar desse jeito, vocês vêm aqui e clicam, tá? Apareceu. Como é que eu vou levantar isso? Aqui eu tenho os três eixos, tá? O Y, o X e o Z. Aqui na setinha azul, que é o Z, ele vai mover para cima, tá? Então eu vou clicar na setinha e vou botar um número. Ó, já está aqui com 10, eu vou botar então 10. Ó, ele já deu moveu aqui para cima, tá bom? E agora, depois da definição, se ele ficar aqui em cima do plano, vai ficar um pouquinho difícil da gente conseguir olhar algumas linhas e alguma coisa. Então eu vou mover ela para o lado, tá? Aqui na setinha vermelha, que é o eixo X, eu vou também mover. Se vocês clicarem e arrastarem, vocês conseguem escolher onde é que vocês querem mover a superfície, tá? No olho mesmo, aqui não tem nenhum problema com essa medida. Vou botar aqui para ele não ficar no plano, tá? Show de bola. Beleza, estamos aqui com o nosso plano base, então, para a gente começar o exercício. Então agora, se vocês virem aqui, quando vocês instalarem o Rhino, já vai estar aqui. Esse ícone aqui verde, tá? É o Grasshopper, tá bom? Vocês cliquem, ele vai abrir o Grasshopper, tá? A gente tem aqui o nosso Canvas, que é a nossa área de trabalho, onde a gente vai botar os componentes e criar o nosso algoritmo, tá? E como é que a gente vai levar agora do Rhino para o Grasshopper, tá? A gente vai usar um componente bem simples chamado Surface.
tá? Superfície. Venho aqui, ó, ele vai estar esse laranjinha, quer dizer que ele não tem nenhuma informação dentro dele ainda, tá? Com o botão direito, vai abrir essa aba aqui com algumas utilidades. Aqui embaixo, ó, Set One Surface. Isso aqui vai fazer com que ele linke a geometria do Rhino no Grasshopper, tá? E é isso que a gente vai fazer. Cliquem aqui nela, ele vai minimizar a janela do Grasshopper. E agora ele vai dizer aqui, ó, superfície para referenciar. Vamos clicar na nossa superfície. Ó, se ela ficou vermelha e o componentezinho aqui ficou cinza, então tá tudo certo. Ele trouxe para o Grasshopper, tá bom? Agora, um outro detalhezinho antes de a gente começar. Na superfície, vocês podem selecionar ela, tá? Selecionar ela aqui. E cliquem nessa lâmpadazinha para esconder, para dar um hide nela, para a gente não ficar com um monte de superfície uma em cima da outra, tá? Vamos esconder ela aqui rapidinho. Então essa aqui é a nossa superfície, tá bom? Tranquilo. Vamos pro próximo passo. O que eu quero fazer? A treliça ela tem uma malha, certo? Uma malha retangular ou uma malha equidistante. Vamos fazer essa divisão nela agora, nesse primeiro momento, tá? Para a gente já conseguir saber qual que vai ser o tamanho dela, de todos os triângulos da treliça e tudo mais, tá? Vamos vir aqui, ó, a gente vai usar dois componentes e eles são muito casados, tá? Então assim, chama um, tu tem que chamar o outro, beleza? Um deles é o Isotrim, certo? Esse componente aqui com um quadradinho laranja, esse é o que a gente vai usar. E o outro é o Divide Domain, tem dois, o Divide Domain, o normalzinho, e esse aqui é o quadrado, e é o que a gente vai usar, porque a gente está trabalhando em duas dimensões, tá bom? É isso aqui. Esses dois aqui, eles são casados, tá, gente? Então, vocês têm que trazer ele, quando vocês quiserem fazer essa divisão, tem que chamar esses dois aqui sempre, tá? Então, olha só. O input que o Isotrim pede é uma superfície. Se vocês olharem um ícone ali da superfície, é o mesmo que a gente tem aqui. Então, até o momento faz todo sentido. Como é que a gente liga de um componente para outro, tá? Vocês peguem aqui, ó, se vocês virem aqui nesse semicírculo aqui, que é o output da superfície, vai aparecer aquela setinha. Tá? Cliquem e olha só, vocês já conseguem trazer e querer conectar ele no componente seguinte. Vamos conectar então a superfície no S, que é de superfície, tá bom? Beleza, conectamos. Agora ele vai pedir um domínio, tá? Um domain. Eu não vou explicar agora exatamente o que é o domain, tá? Vamos só seguir esse passo por enquanto. Nas próximas aulas eu vou acabar chegando nesse assunto, certo? Então olha só. Aqui o divide domain é o que a gente precisa, que é um domain, tá? Ele vai fazer essa divisão. Certo? Então, olha só. Primeira coisa, ele pede um domínio base. Então, ele vai ser a nossa superfície que ela já possui um domínio, certo? Vamos fazer de novo. Ó. Vim aqui e conectar ele no divide domain. Ele ficou cinzinho, então ele já está começando a processar. E agora o output dele é o que a gente precisa para botar no Isotrim, que é o domínio, certo? Então, vamos vir aqui ó, no S, que são os segmentos. De novo, se vocês olharem o ícone, ele é o mesmo ícone que aparece aqui no Isotrim, então já começa a ter um sentido. Então vocês podem meio que ir se guiando olhando só os ícones, tá? Vamos vir aqui, ó, o output dele, vamos ligar no D. E olha só, ele já veio e já começou a dividir, tá? A gente já tem agora essa malha. Se vocês começarem a girar aqui com o botão direito, inclusive, botão direito vocês conseguem fazer o Orbit, ele está dando esse glitch, aparece uma coisa meio distorcida em cima da superfície. Isso acontece porque a gente tem dois objetos, um em cima do outro, exatamente, e o computador não consegue renderizar eles muito bem. Dele acaba acontecendo esse glitch, tá? Como é que a gente vai fazer? Aqui, na superfície, que a gente não precisa mais dela, a gente só quer as subdivisões agora, certo? Vamos dar o preview off. A gente vai desligar ele. Desligar não, a gente só vai apagar ele, a gente vai dar um hide, certo? Duas maneiras. Botão direito de novo, tem aqui, ó, preview. Se vocês clicarem, ele vai sumir, tá? Beleza. Outra maneira, tá? A maneira que eu faço, tem um atalho no teclado que é o Ctrl Space, e a gente tem aqui uma série de atalhos que eu vou entrar depois nos próximos vídeos. Esse aqui, ó, Disable Preview, tá? Ele vai desligar. São duas maneiras que vocês podem chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, beleza. Olha só. Temos aqui, então, nosso componente, a malha já, tá? E agora vamos estabelecer algumas quantidades de divisões, certo? Vamos fazer isso utilizando um slider, tá? Vou mostrar para vocês o que é o slider. Aqui em cima, ó, Number Slider, tá? Vamos vir aqui e vocês podem clicar, ele já vai selecionar e vocês soltam aqui no Canvas, certo? E ele já tem esse número padrão, que é .250, tá? Vamos alterar ele, beleza? Cliquem duas vezes no slider aqui
E ele vai abrir essa janela aqui de a gente poder alterar os números, alterar o valor mínimo, máximo, se ele vai ser só os pares ou os ímpares, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. No R, vamos botar ele para 0, tá? A gente não quer nenhum número depois da vírgula. O valor mínimo, vamos botar 1, tá? E o máximo, vamos botar agora 100, certo? Vocês podem vir aqui, alteraram, podem dar o OK. E agora, olha só, se vocês clicarem nessa bolinha e irem arrastando, a gente tem números de 1 até 100 agora que a gente pode escolher. Só arrastando esse slider, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, a gente precisa de dois inputs, o U e o V. Imaginem que o U é o X e o V é o Y, tá? Vou fazer o seguinte, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ele vai duplicar. Se vocês irem fazendo Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ele vai fazendo mais cópias, tá? Nesse caso a gente só precisa de duas. Como é que a gente apaga? Selecionem eles com Shift, tá? Apertem Delete. Acho que esse workflow do Grasshopper ele é bem frentex, assim. Shift seleciona vários itens, Delete tu deleta, Ctrl C, Ctrl V. Então isso aí eu acho que não vai ter nenhum tipo de dúvida, tá? Seguinte, vamos lá. De novo, vamos conectar o componente no outro, tá? Vim aqui na bolinha, vamos botar ele no U e botar o outro slider no V. De novo, X e Y, tá? Imaginem assim. Então vamos lá, olha só. Se vocês alterarem aqui, ó, ele já começa a fazer a subdivisão da nossa malha, tá? Então beleza, eu vou usar aqui 10 por 5. Não, ficou muito. Então 10 por 10, vou botar aqui em cima 15. Ficou indo um pouquinho também, 10 por 10. 10 por 10, é isso aí, 10 por 10. Vamos usar ele 10 por 10 agora, tá bom? Então beleza, a gente tem aqui já a nossa subdivisão dessa malha que a gente vai usar para treliça, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora. Aqui, ó, o output do Isotrim são superfícies também, só que agora são subsuperfícies, tá? Antes a gente tinha uma superfície inteira, agora a gente tem subsuperfícies que a gente criou a partir dessa divisão, certo? Vamos fazer o seguinte agora. O que a gente precisa, tá? Para fazer a treliça. A gente precisa então dos vértices, certo? Que são aqui os pontos dessa superfície. Lembrando, cada uma desses quadradinhos é uma superfície agora. A gente precisa dos vértices, tá? E das arestas. Como é que a gente consegue extrair essas informações no Grasshopper, tá? Vamos usar um componente que vai ser muito utilizado nas aulas, tá? Que é o Deconstruct Brep. Vamos lá então. Deconstruct Brep. Esse aqui, tá? Basicamente ele vai pegar essa superfície ou esse objeto e ele vai explodir ele. Tanto que o ícone parece aqui uma geometria pegando um fogo, assim. Imagine isso, que tu vai pegar a geometria e tu vai explodir ela, tá bom? Cafezinho. Então é o seguinte, olha só. Vamos conectar então o output da superfície no B desse componente, tá? Trazer para cá. E olha só. Ele me deu os vértices, tá? Ó, aqui ele me deu as faces que a gente já tinha antes, tá? Beleza. A gente tem o edges agora, que são os vértices, e a gente tem o V, que são os vértices. E é isso que a gente precisa agora no momento, tá? Vamos fazer o seguinte. A gente quer só as arestas no momento, tá? Vamos vir aqui, ó. E a gente tem aqui no E. Ó, como é que a gente consegue visualizar isso, tá? Nesse painelzinho, é aqui, ó, painel. Ele só mostra pra gente quais informações que o componente está nos fornecendo. Ele lê as informações que são os outputs, tá? Então, olha só, a gente tem 4 arestas, que é um retângulo, então até o momento está tudo certo. E a gente tem aqui, ó, 99 grupos. Basicamente, cada uma dessas superfícies é um grupo. Eu vou entrar depois nessa explicação de que são as árvores de dados do Grasshopper, tá? É um pouquinho complicado de ensinar agora, mas tenha em mente isso. Cada uma das superfícies tem 4 arestas, então, no momento até isso, ok, tá? Vamos fazer o seguinte, eu preciso só das arestas, tá? Vamos trazer ela para fora desse componente. Vamos vir aqui, ó, duas vezes, clicando 2 vezes aqui no Canvas. Vamos digitar curve, tá? Esse componente a gente consegue armazenar essas curvas nesse componente aqui externo. Ele só armazena as informações, tá? Vamos vir aqui, ó, edges e vamos botar aqui. Beleza, agora olha só, a gente tem só as arestas, tá? E vamos fazer a mesma coisa para os pontos, tá? Botão, clica 2 vezes no Canvas e vamos lá. Points. Aqui, ó, point.
Mesma coisa, ele só vai armazenar informação, tá? Vamos vir aqui no vértice, ó, e ligar ele aqui. Agora, olha só, a gente tem as arestas e os pontos separados, tá? E é o que a gente vai precisar para a gente construir essa treliça. Para a gente não se perder aqui nos componentes e o que está sendo mostrado aqui no preview do Grasshopper, vamos pegar aqui, ó, o Desconstruct Wrap e o Isotrim, vamos selecionar os dois, tá? Seleciona um, Shift, seleciona o outro. E Ctrl Space da maneira que eu uso e vamos dar um preview off, tá? Agora olha só, a gente já tem essa malha agora, só o wireframe dela, tá? E agora a gente vai começar a montar a nossa treliça de fato agora, tá bom? Vamos lá, olha só. A gente tem aqui as nossas arestas, tá? E imagina comigo o seguinte, eu vou desenhar aqui para vocês. A gente tem aqui um desses retângulos, os quadrados no caso, e a gente tem um outro aqui que ele é o vizinho dele, aqui em cima, tá? Vocês concordam comigo que essa aresta com a outra aresta, elas vão ficar uma em cima da outra, tá? Então a gente tem aresta sobrando aqui. A gente tem que pegar só as que são únicas, aquelas que são as mesmas tanto de uma superfície para outra, tá? Então vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui para cima para a gente se lembrar disso. Então tá, olha só. Eu vou usar aqui um componente de um plugin, tá? Que eu vou ensinar para vocês como é que instala o plugin. Aqui no chat vai aparecer também como é que a gente instala plugins no Grasshopper, tá? E esse é um plugin do Lunchbox. O Lunchbox é um plugin sensacional. Vou ter algumas aulas sobre ele, que ele consegue nos criar superfícies e divisões, um atalho muito mais rápido do que a gente consegue fazer só com o Grasshopper, tá? E vamos fazer o seguinte, ele tem um componente que ele consegue dividir e nos dá somente essas linhas que são únicas no programa, tá? Vamos vir aqui então, ó, Duplicate, Sort Duplicate Curves, tá? Ele vai nos dar as curvas únicas, ó. Ele diz aqui quais são as curvas únicas, tá? E é isso que a gente precisa. Vamos ligar então as nossas curvas que a gente separou ele aqui no componente, tá? Agora um detalhe que a gente tem que fazer, a gente tem que vir aqui no nosso componente de curvas, tá? E botão direito, aqui vai abrir essa aba e aqui, ó, Flatten, tá? Ah, mas o que é o Flatten? Não sei o que é, aquela coisa inteira. A galera já está perguntando. Eu vou explicar essa questão do Flatten no Graph também nos próximos vídeos. Por enquanto, apenas marque essa opção Flatten. Vai ser essa setinha aqui apontada para baixo, tá? Como eu falei, eu vou só passar agora os componentes que vocês têm que seguir. Eu não vou entrar muito a fundo neles, tá? Então, beleza, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou pegar o painel e demonstrar aqui embaixo. A gente tem... Vamos vir aqui, ó, arrastar aqui para baixo. A gente tem 399 linhas. Nesse caso, a gente tem 400, porque o zero também conta, tá? Então, a gente tem 400 linhas. Vamos vir aqui, ó, no output agora desse componente. Olha só, 219. Então, agora, ele tirou essas curvas que são duplicadas e nos deixou só elas únicas, tá? E é exatamente isso que a gente precisa nesse momento. Beleza. Vamos deixar esse componente aqui, tá? Vamos deixar ele guardadinho aqui um pouco na espera. E vamos vir agora aqui para os pontos, tá? Os pontos a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Vou desenhar aqui de novo para vocês. A gente tem aqui uma superfície e aí a gente tem a superfície que encontra ela. Do mesmo jeito que a gente tem as curvas uma em cima da outra, a gente também tem os vértices. Deixa eu mudar aqui a corzinha para vocês verem. A gente tem os vértices também um em cima do outro, porque a gente tem essa superfície aqui com 4 e a outra superfície também com 4 vértices, tá? E acaba que um ponto vai ficar em cima do outro, tá? Vamos de novo então tirar os que estão duplicados, beleza? Vamos vir aqui, guardar isso aqui em cima. Então vamos lá, o componente que a gente usa para isso é o QDuplicates, tá? Esse componente, o input dele, ele pede então pontos para ele testar, para ver se eles estão um em cima do outro ou não, tá? E os pontos que a gente tem, a gente tirou eles aqui para fora, do Desconstruct Wrap, tá? De novo, que nem a gente fez aqui nas curvas, botão direito, Flatten. E agora vamos ligar então esses pontos com o QDuplicate, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Vamos pegar aqui o painel aqui em cima, ligar ele aqui. A gente tem aqui os nossos pontos, essas aqui são as coordenadas dele, x, y e z. A gente tem 400 pontos, lembra? 399, mas o zero também conta. Então são 400 pontos. Vamos ver quanto eles nos dá agora. 120. Então ele tirou mais do que a metade dos pontos que são duplicados, tá?
Então agora está tudo certinho aqui com a gente. A gente tem os pontos únicos, as curvas únicas, tá? E agora, só para a gente não se embaralhar aqui, vamos pegar esses dois componentes, os pontos e as curvas, e vamos dar um preview off. Lembrando, o atalho, Ctrl Space, tá? Então, beleza, a gente tem agora aqui os nossas arestas únicas, nossos pontos únicos. Agora, na treliça, ela tem aquele ponto central que une aquelas 4 arestas abaixo. Vou demonstrar aqui para vocês. A gente tem aqui o nosso frame aqui. E aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, aquele ponto que a gente consegue ligar essas 4 arestas. Certo? Então tá, vamos fazer esse ponto aqui então, tá? Como é que a gente acha ele, como é que a gente consegue levar ele ali para baixo da superfície. Vou botar ele aqui. Eu vou usar um componente que ele é muito, muito útil, tá? E eu vou explicar ele e vocês vão ver ele, vai ser muito familiar já. Eu vou usar ele muitas vezes, que o componente ele é Evaluate Surface, esse aqui. Evaluate Surface. De novo, clica 2 vezes no Canvas e digita Evaluate Surface. Aqui, ó, esse aqui, tá? Olha só, ele pede uma superfície de input e depois ele pede pontos em UV, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui, ó, nossas superfícies aqui do Isotrim e vamos ligar ele aqui na superfície, tá? Agora, ele ainda está laranja porque ele precisa de mais uma informação que são esses pontos U e V, tá? Vou chamar um outro componente também que ele vai nos facilitar para a gente não ter que digitar as coordenadas, tá? Boto 2 vezes no Canvas, MD Slider. Aqui, ó. Esse sliderzinho aqui, tá? Ele é um slider que ele consegue criar coordenadas de pontos em 2 dimensões. Você não precisa ter que digitar. O ponto X é a coordenada tal, tal e tal. O ponto Y é a coordenada tal, tal e tal. Só tem que arrastar ele que ele cria essa coordenada, certo? Vamos ver o seguinte, ó. Vamos pegar ele aqui, ó, o output dele e ligar no U e V. Ó, nesse momento, ele não está certo, tá? A gente tem que fazer um pequeno detalhezinho aqui, ó. Na superfície, botão direito nela aqui no input do Evaluate, botão direito e reparametrizar, tá? Agora olha só. A gente tem aqui todos os pontos em todas as superfícies. Se a gente ficar mudando ele aqui, ó, a gente consegue achar qual que é o ponto central. Nesse caso, ponto central, vamos botar aqui 5 por 5, esse aqui. Ponto 5 por ponto 5. É exatamente o ponto central nessa superfície, tá? Então tá, achamos aqui, ó, esse ponto central. Vamos pegar agora então e abaixar ele, tá? Um dos outputs que ele nos dá é o ponto, que é esse ponto que a gente acabou de achar ele aqui, tá? De novo, vamos trazer ele para fora do componente. Point. Vamos vir aqui. E vamos ligar então o output do Evaluate no input do componente Point, que ele só... desculpa. Ele só armazena essas informações, tá? Então vamos vir aqui Point com Point. Agora olha só, para a gente não se confundir aqui, ó, ele está com esses planos aqui ligados. Vamos dar um Disable Preview no Evaluate Surface. Agora olha só, a gente já tem os pontos aqui, todos eles no centro da superfície. E agora vamos mover eles para baixo, tá? O componente que a gente usa, ele é muito Frentex. Ele se chama Move. Não tem mistério, tá? Não tem mistério. E olha só, os inputs dele, ele pede uma geometria, que no caso pode ser qualquer tipo de sólido, de ponto, de linha que a gente usa no Grasshopper. Ele é uma geometria, tá? E ele pede aqui, ó, um sentido, tá? Um motion, certo? Basicamente a gente precisa de um vetor para que ele se mova, tá? E precisa de uma direção, então, e de um valor para que ele se mova. Então, olha só. Vamos pegar aqui os pontos, que são a geometria que a gente quer que mova, e vamos ligar ele aqui no G. Olha só, ele já tem um valor padrão, que é no eixo Z, no caso, então, o para cima, em 10, tá? Então, ele vai mover em Z 10 unidades. A gente quer que ele se mova em Z, sim, mas a gente quer que ele se mova para baixo, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa de um vetor. Vamos vir aqui, ó, se vocês botarem unit Z, ele é o vetor, tá? Que vai dizer qual o sentido que a gente quer que ele se mova. Vamos vir aqui, ó, no vetor e ligar o output, que é o vetor, vamos ligar ele aqui no input do move, tá? Esse aqui.
E olha, já deu uma diminuída porque esse vetor também tem valores padrões, tá? Só que é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês e depois vou dizer o que aconteceu no erro, tá? Vamos vir aqui, ó, fazer um slider, number slider aqui, ó. Vamos entrar nele e vamos editar. Eu vou querer então aqui, ó, quantos dígitos eu quero para depois da vírgula. Eu vou querer então, vou botar 2, tá? O mínimo pode ser em 0 e o máximo, vocês vêm aqui, ó, clica 2 vezes, 2. Beleza? Então tá. Vamos vir aqui, ó, agora a gente já tem o valor que a gente quer, o quantas unidades quer que ele se mova. Vamos vir aqui, ó, no output e ligar no input do vetor em Z. Então, como eu estava falando aqui, ó, voltando, a gente ligou o componente aqui, o slider, no input do vetor, tá? Que é quantas unidades a gente quer que ele se mova. Então, olha só. Agora ele está se movendo 0,20 no vetor em Z, tá? Só que olha só, se vocês mudarem, ele ainda vai para cima, tá? Ele ainda vai para cima. Por quê? Na coordenada x, y e z, tá? O z para cima ele é positivo, então a gente tem que fazer ele negativo, que aí ele vai no sentido oposto, tá? No caso ele vai para baixo. Vamos vir aqui então, ó. Se vocês pegarem e clicarem 2 vezes, vocês podem digitar negative. Esse componentezinho aqui, ó, negativo. E basicamente ele vai pegar um número e vai transformar ele em negativo, tá? Então vamos fazer o processo agora um pouquinho diferente. Vamos ligar o slider, que é a nossa unidade, no x do negativo. E o output, ele é o mesmo valor, só que negativo. Vamos ligar ele agora no vetor. Deixa eu dar um espacinho aqui, ó. Se vocês clicarem e arrastarem, vocês conseguem selecionar vários componentes. Vamos vir aqui, clique e arrasta. Agora sim, olha só. Tenho aqui, ó, componentes que estão indo para baixo agora, certo? E é isso que a gente precisa agora. Agora ele está certinho, de acordo. Então tá, beleza. Conseguimos mover eles para baixo agora. Vamos vir aqui, ó, no ponto aqui atrás, vamos desligar ele. Certo? Então, beleza. Próximo passo, tá? Vamos ligar então aqueles 4 vértices nos pontos que a gente está usando, beleza? Então tá. Vamos vir aqui, ó, fazer um teste. Esses pontos com essa geometria. Olha só. Olha a bagunça que tornou isso aqui. Não é o correto, né? Isso aqui não é o correto. A gente tem que fazer então um processo aqui bem rápido antes para a gente fazer a conexão desses pontos, tá? Vamos vir aqui, ó. A gente tem os nossos pontos únicos, certo? Vamos deixar eles aqui. Vamos voltar aqui nos vetores, tá? Aqui no nosso Construction Grep, vamos puxar outro ponto. Beleza? Vamos referenciar eles aqui, ó, o vetor nesse ponto, tá? E agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma linha. Vamos criar uma linha entre aqueles 4 vértices com esse ponto central que agora a gente abaixou ele, que a gente moveu ele, tá? Como a gente faz isso, vocês podem imaginar que é o componente line, linha. Esse componente de cima, tá? Esse aqui ele só armazena informação, então é esse componente aqui. E o que ele pede? Ele pede o ponto A, que é o começo da linha, e o ponto B, que é o fim da linha, tá? Então vamos fazer o seguinte. Pegando esse ponto aqui que a gente puxou aqui atrás, no Construction Grep, vamos vir aqui, ó, e ligar esses pontos no A e esses pontos no B. Olha só o que aconteceu. Confusão, né? Isso aqui não dá nem para ler. Isso aqui é o problema das listas, tá? O que acontece? De como que a informação está sendo lida no Grasshopper, certo? Vamos fazer o seguinte, botão direito, Graft, tá? Do mesmo jeito que eu usei aqui atrás, ó, o Flatten, lembra? O Flatten, a gente vai vir aqui, ó, no Input e dar um Graft na linha, no Input B, que é o final da linha, tá? E olha só, agora sim, a gente tem certinho os 4 vértices que estão ligados nesse ponto que está o ponto central que a gente moveu ele para baixo.
agora está totalmente correto, tá? Então beleza, vou fazer o seguinte, para a gente não se perder, vou vir aqui ó, e desabilitar o preview de novo. Então tem que vir fazendo isso sempre, tá? Porque se vocês começarem a deixar tudo ligado, vocês começarem a se perder, não conseguem ver direito o que está acontecendo, certo? Então sempre isso, fez uma coisa nova, está começando a ficar ruim de enxergar os valores aqui, as geometrias, seleciona, Ctrl Space, desabilita o preview, certo? Então tá, vamos ver o que a gente tem até o momento. A gente tem essas linhas, tá? A gente tem os pontos aqui únicos ali em cima e agora a gente tem as nossas arestas também únicas ali em cima, tá? Olha, já está bem pronto. Já está bem pronto aqui essa treliça, tá? Vamos agora deixar ela um pouquinho agora, fazer a geometria, né? O modelo. Agora, nesse momento a gente só criou a base para a gente começar agora de fato criar os sólidos, que são as esferas, que são os pipes e tudo mais, tá? Vou fazer o seguinte. As arestas de cima, vamos fazer os tubos, tá? As de baixo também, vamos fazer primeiro as de cima, certo? A gente tem aqui os tubos. Vamos usar então um componente também que o nome dele já diz o que ele faz. Pipe. Tá? Ele vai criar um tubo a partir de uma linha, certo? E olha só, ele pede as curvas de base, que vão ser as nossas arestas únicas lá em cima. Ele também pede o raio desse tubo. E o E aqui, ele pede como é que ele vai ser o fechamento dele. Depois eu vou entrar nisso. Nesse momento vamos usar só as curvas e o raio, tá? Se vocês vierem aqui ó, no output das curvas que são únicas, que a gente separou elas, deixamos só as únicas, vamos vir aqui ó. Ligar ele, o output que são as curvas únicas, de novo, no C do pipe. Olha só, ficou enorme, porque o raio ele já tem um número padrão, tá? Vamos mudar ele da mesma maneira que a gente mudou os outros valores, certo? Como foi o move, como foi lá atrás. Vamos fazer um number slide. Cenário, produção? Levantamento, tá. Vamos vir aqui, ó. Number slider, de novo, vamos fazer com um slider, tá? Pegar, trazer ele para o canvas. E aqui, ó, 250, tá bom, vamos testar. Vamos vir aqui, ó, pegar o output e botar no raio. Tá, agora sim, já melhorou. Agora a gente consegue já decidir qual que é o raio desse pipe. Certo? Vou deixar aqui em ponto 107 por enquanto. A gente pode mudar tudo depois, tá? Então beleza, a gente tem agora os tubos aqui da parte superior. E agora eu quero da parte inferior. Ah, Ctrl C, Ctrl V, eu quero puxar de novo. Tanto faz, tá? Como que eu faço? Eu já tenho um componente aqui já pré-estabelecido. Vou copiar então o tubo e o slider, Ctrl C, Ctrl V. Trazer ele para baixo aqui, ó. E eu vou substituir agora a ligação. Ele ainda está ligando com as nossas arestas lá em cima. Eu vou ligar agora com as arestas aqui embaixo, tá? Com as linhas que fazem essa ligação. Só vim aqui, ó. Line, o output do line, vou botar ele no input do C. E olha só. Criou agora os tubos ali embaixo, tá? Beleza, eu não vou mudar agora o raio, tá? Vamos deixar, depois a gente consegue customizar ela inteira, tá? Vamos deixar assim por enquanto, só pra gente conseguir visualizar. Então tá faltando só alguma coisa. Ah, importante. Vou vir aqui, ó, preview off nas linhas, pra gente ver só os tubos, certo? Então tá. Olha só, importante agora. Nessas arestas, onde a gente liga um tubo com o outro, exatamente nesses nós, que são os pontos que a gente dividiu eles aqui, que são os únicos, tá? A gente bota umas esferas para a gente conseguir fazer a ligação dessa treliça espacial, certo? E é exatamente isso que eu vou fazer. Vou botar uma esfera nesse ponto. Como é que a gente põe? Também, o pipe, ele fazia um tubo, vou fazer agora então uma esfera. Sphere aqui, ó, essa daqui. E olha só o que ele pede. Ele pede um ponto base, tá? E ele pede o raio dessa esfera. E o ponto base, vou usar os pontos que eu tinha separado eles lá, certo? Então tá, olha só. Vou vir aqui no output dos pontos únicos e vou ligar aqui na base da esfera. Deixa ele processar um pouco, porque a esfera é pesada. Olha só. De novo, tá enorme porque ele já tem valores padrões, tá? Vou fazer o seguinte, não vou puxar um slider de novo não, tá? Só vou copiar o que eu usei para o raio, Ctrl C, Ctrl V. Para o raio da esfera, do pipe, desculpa. Vou vir aqui, ó, Ctrl C de novo, Ctrl C, Ctrl V. Trouxe ele para cá. C, Ctrl V.
Já tenho ele aqui, vou ligar agora no raio. Deixa ele calcular de novo. E olha só. Agora sim, já melhorou. Agora está começando a aparecer uma trilha espacial mesmo. Só que é o seguinte, ele está exatamente... O raio que a gente está usando no tubo é o mesmo raio da esfera, então ela não vai aparecer. Tá? Porque ele está pegando exatamente o mesmo raio. É como se ele tivesse uma luva, tivesse englobando ela inteira. Vamos aumentar um pouquinho só. Ó, clica 2 vezes aqui na régua do number slider e vamos botar assim, ó, ponto 20. Vamos ver, ponto 20. Processou, ó. Tá bom, ele saiu, mas ele ficou ainda muito grande, tá? Ficou uma esfera bem grandinha assim. Vamos diminuir um pouco, então. Vamos vir aqui, ó, ponto 15. Deixa ele processar. Agora sim. Opa. Feito. Tá bom, já tá bem bom. Já conseguimos ver ela, já não tá tão grande. Então tá. Feito. De novo, ó, os pontos que eu usei. Vou dar um preview off. Tá? E agora a gente fez os vértices em cima, agora a gente tem que fazer com um ponto que a gente moveu lá embaixo, tá? Que é o centro dessa treliça. Onde é que ele tá? Vamos ver onde é que tá esse ponto. Esse ponto ele tá aqui. Ah, desliguei todos os componentes, não sei onde é que ele tá. A gente liga de novo, ó. Ctrl Space e vem aqui, ó. Vamos ver o preview. Ó, é exatamente esse, ó. Aqui, ó. Deixa eu clicar nele, ele aparece aqui, ó. Quando vocês clicam no componente, ele dá o preview no Rhino, tá? E é esse mesmo, tá? Que a gente está usando, que a gente usou do Move. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu não quero fazer um outro componente de esfera. Eu quero utilizar o mesmo componente para vários pontos. Como é que a gente faz? Se vocês pegarem aqui e tentarem ligar, ele pede a conexão com o último componente. O que vocês têm que fazer? Deixa eu ligar ele aqui de novo, tá? Eu quero ligar esses pontos e juntar eles no mesmo componente para criar o mesmo efeito, o mesmo resultado. Se vocês clicarem aqui, ó, a gente clicou, estamos aqui segurando, Shift, ó, a setinha fica verde com mais. Então a gente consegue botar mais de 2 conexões, 2 outputs no mesmo componente, no mesmo input. Vamos vir aqui, ó, a gente vem aqui, deixa próximo e põe ele no B. Deixa ele processar mais um pouco, a esfera é pesada. Feito, olha só. Agora é o seguinte, a gente tem o mesmo valor, os pontos que estão lá em cima dos vértices com um ponto central que está embaixo no mesmo componente. E agora se a gente vier aqui alterar, pô, não gostei de ponto 150, vou botar ponto 125, então. Quando vocês alterarem esse valor, como eu estou usando os mesmos pontos no mesmo componente, ele vai alterar tudo junto, certo? Agora olha só, todos eles possuem o mesmo raio, tá? Show de bola, é isso aí que a gente precisa, tá? Então olha só, a gente já tem aqui os nossos 2 tubos aqui e nossas esferas. Agora falta um pequeno detalhe, tá? Nas treliças, aqui embaixo, nessas conexões aqui, deixa eu dar uma mostradinha aqui embaixo para vocês. Opa, foi demais. Aqui. Olha só. Nessas conexões aqui embaixo, ó, onde a gente tem o nosso ponto que ele está rebaixado, né? A gente moveu ele negativo, tem também uns tubos de conexões aqui, certo? Não fica essa conexão solta, tu tem que ter um outro fechamento ali embaixo, certo? Um coroamento entre todos esses pontos que a gente moveu. E vamos fazer isso agora, tá? Vamos fazer isso. Vamos ver onde é que eles estão. Onde é que a gente pegou esses pontos? Foi aqui no Move, tá? Vamos vir aqui no Move. Certo? São eles, tá? E agora é o seguinte. O que a gente tem que fazer? Todos eles estão numa mesma lista, tá? A gente tem que dividir em vários grupos, certo? Tem que ser, por exemplo, a gente tem... Vamos ver aqui no painel. Vou puxar aqui um painelzinho, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem. A gente tem 0 contando, então a gente tem 100 pontos, tá? A gente tem que pegar esses 100 pontos e dividir eles
pela quantidade de esferas que a gente tem em um sentido. O que eu estou querendo dizer, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, assim, ó, em 100 pontos, eu vou ter que ter grupos de 10 em 10, tá? Vou mostrar para vocês depois o porquê disso. Mas imaginem isso agora. A gente tem 100 pontos e agora a gente tem que fazer grupos de 10 em 10 em 10 pontos, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Pegando aqui do Move, tá? Pegando aqui do Move, vamos usar um componente chamado Partition List. Esse aqui, ó. Tá? Basicamente, ele vai pegar essa lista de pontos e ele vai criar esses grupos, tá? E ele diz aqui a quantidade de divisões que tu quer fazer, o tamanho desses grupos, tá? Que lista que a gente quer? A gente quer a lista dos pontos que a gente moveu, que são essas aqui que a gente tem aqui, que está selecionado. Vamos vir aqui, ó, ligar ele no L, tá? E agora, qual dos valores a gente tem que ter? A gente pode botar aqui um valor, por exemplo, pegar um slider, entrar nele, e botar aqui, eu não quero nenhum dígito fora, quero que o máximo seja 10, tá? Vamos vir aqui, vamos ligar ele, ó, com 0 ele não vai fazer divisão, certo? Vamos vir aqui então e botar 10, beleza? Daí olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou puxar um outro painelzinho, olha só, agora a gente tem uma lista corrida aqui, ó. Puxa. Aí, finalmente. Ó, a gente tem aqui, ó, deixa eu organizar ele aqui para vocês visualizarem. A gente tem aqui, ó, uma lista corrida. Todos os números estão na mesma lista, do 0 até o 99, tá? Com esse componente, agora a gente dividiu eles. Olha só. A gente dividiu eles agora. A gente tem uma lista de 100 pontos, mas agora a gente tem, ó, primeiro grupo a gente tem 10 valores. Ah, tá aparecendo 9, mas se lembre que o 0 também conta, tá? Então, olha só, 10, o próximo, 10, 10, 10, 10, todos eles são 10, tá? Perfeito. Por que isso? É o que a gente vai ver agora, tá? Do mesmo jeito que a gente criou esses tubos a partir de linhas, vamos também fazer fazer essa conexão, esse fechamento, tá? Esse coroamento também com linhas, certo? Porque depois a gente pega e põe um pipe e fechou, tá certinho, tranquilo, tá? Então, olha só, o line, ele pede um ponto A e um ponto B, tá? É uma linha, com um ponto de início e um ponto de fim, tá? Nesse caso, a gente tem 10 pontos, tá? A gente precisa de um componente que ligue eles do número 1 até o número 2, até o número 3, até o número 4, até o último valor, tá? E o componente que faz isso é o polyline, tá? Vamos fazer uma polilinha com vários pontos, tá? Temos aqui a polyline e olha só, ele pede aqui, ó, vértices, que são os pontos, tá? O que a gente acabou de dividir. Vamos vir aqui, ó, no C, o output, e ligar aqui no V. Olha só, fez o seguinte. Aqui, ó, perfeito. Ó, agora eu estou ligando eles aqui, certo? Agora eu tenho essas ligações aqui. Só que é o seguinte, como é que a gente pode tornar isso mais paramétrico? No final do vídeo vocês vão ver, tá? Fica assistindo que no final do vídeo eu vou ensinar como é que a gente consegue fazer essa divisão muito mais paramétrica, tá? Então, beleza, a gente tem esse coroamento, certo? E agora, de novo, vamos botar um tubo nele, tá? Duas maneiras, vamos vir aqui, a gente pode clicar aqui 2 vezes no canvas, digitar pipe e trazer o componente, tá? Ou vamos aproveitar, vamos ser esperto, a gente já tem ele aqui, tá? Vamos copiar ele então com um slider, que é o raio, Ctrl C, Ctrl V. Ele fez uma cópia para mim e vamos substituir agora. Organizado aqui, beleza, tenho aqui ele. Ó, o output é uma linha, só que polilinha, certo? Tem muito mais do que 2 pontos de início e fim. Ele tem vários pontos, mas ainda assim é uma linha, tá? Vamos ligar aqui, ó, o output do polyline no C do pipe. E olha só. Criou o tubo, certo? Só que ele está em um sentido só. Como é que a gente consegue fazer ele no outro sentido?
Então tá, vamos lá. Como é que a gente consegue fazer ele no outro sentido, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou usar um componente, clicar 2 vezes aqui no Canvas, Flip Matrix. Isso aqui, ó, Flip Matrix, tá? Basicamente, ele vai trocar as linhas pelas colunas, tá? É isso que ele vai fazer. A gente tem a linha que ele está indo em um sentido, ele vai fazer agora ela para um outro sentido, tá? Isso tem a ver de como é que as informações são processadas no Grasshopper, árvore de dados e tudo mais. Mas imaginem isso no momento. Ele está indo em um sentido, ele vai flipar. Ele vai, por exemplo, se eu estou indo da esquerda para a direita, ele vai agora da direita para a esquerda. Isso, exatamente. Vocês vão ver agora que eu vou mostrar para vocês. Então tá. Vamos vir aqui nos pontos, tá? Aqui no output no componente que a gente usou para fazer os grupos, tá? Vim aqui no C e ligar no D. Beleza, ele já processou. E agora, vamos fazer o seguinte. Fazer uma outra polilinha agora. Ctrl C, Ctrl V, no componente Polyline. E vamos ligar ele aqui, ó. Olha só. Agora ele foi no outro sentido. Certo? Então ele trocou as colunas pelas linhas. Tá? É a melhor explicação que eu posso dar para vocês agora. Depois a gente vai entrar mais a fundo de como é que funcionam esses componentes e árvores de dados, certo? Então tá, tem uma polilinha. E o seguinte, eu não quero ter 2 componentes pipes, sendo que eles vão ser do mesmo tamanho. Vamos fazer que nem a gente fez lá em cima. Vamos tirar aqui o output com o shift e ligar aqui no pipe. E olha só. Todos eles então agora possuem o mesmo tamanho que a gente for utilizar. É o seguinte, ó, tá um pouco nebuloso isso aqui. Aqui em cima, ó, nas nossas arestas, só para mostrar para vocês, tá? Vou dar um preview off. E aqui também, nos outros pipes, eu vou dar um preview off. Ó, foi isso que a gente fez, ó. A gente fez o coroamento ali embaixo, certo? Então tá. Temos aqui então nossos tubos. Então agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos ligar eles todos, tá? A gente tem a nossa treliça. Vamos separar eles aqui, ó, pra gente conseguir modificar eles, certo? Trazer ele pra cá. Vamos juntar esse aqui com os amiguinhos aqui, que são a mesma coisa, certo? Tal, tal. E eu vou aqui, ó, as polilinhas ficaram ligadas, ó. Eu vou clicar no Canvas e arrastar. E eu vou dar um preview off. Prontinho. Então tá. Olha só. Temos nossa treliça. Ah, mas não sei o que, treliça paramétrica e tal, aquela coisa inteira que ficaram falando e tudo mais. Sim, ela é paramétrica. Vamos fazer o seguinte. Pô, não gostei dessa malha que eu fiz aqui. Não gostei, acho que ficou muito pequeno e tal, não gostei. Vamos mudar então. Vamos mudar, olha só. Vamos vir aqui, ó, lá na frente, quando a gente dividiu. Pô, 10 por 10 ficou muito grande. Vou diminuir. Eu vim aqui, ó, 5. Olha só. Eu troquei um valor e a treliça já mudou também. Olha só. Já mudou. Mas eu não gostei na divisão no outro sentido, tá? Tá em 10. Vamos botar então, não sei, vamos botar 8. O que aconteceu? Por que os tubos do coroamento simplesmente não querem fazer o que eu fiz? Lembra que eu falei que eu ia explicar como é que a gente conseguia deixar isso aqui mais paramétrico? Então tá, essa aqui é a hora, tá? O que acontece? Aqueles pontos que eu tô pegando, tá? Vou desenhar aqui para vocês. A gente tem aqui os pontos, tá? A gente tem esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Tá? Esses pontos são provenientes das subdivisões que a gente fez, tá? Nesse caso a gente subdividiu ele aqui em 4, tá? Imagina que a gente está com a malha aqui.
A gente dividiu ele em 4. 1, 2, 3, 4. Só que esse valor que eu subdividi em 4 para fazer esse coroamento, eu botei um slider aqui, ó, individual. Então toda vez que eu mudar isso, eu vou ter que mudar esse slider? Não precisa, né? Eu posso conseguir otimizar esse valor com o outro valor que a gente botou lá em cima das subdivisões. Certo? Vamos fazer isso então. Vamos fazer isso. E como é que a gente faz? Muito simples. Muito simples. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Olha só. É esse valor 8 aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo valorzinho aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui, ó. O output dele. E vamos substituir aqui, ó. Tava em 10. Vamos botar ele aqui, ó. Olha só. Corrigiu. Então quer dizer que toda hora que eu mudar esse valor, o coroamento vai mudar também? Exatamente isso. Vamos mudar aqui, ó. 8, ficou muito pouco. Vamos botar 12. Vamos botar 12. Vamos ver como é que fica. Mudou. Automático. Não precisa vir e corrigir um outro slider. Agora é tudo automático, tá? Agora é só assim que a gente trabalha agora, produção. Tudo automático. Tudo agora automático. Não tem que mudar mais nada, tá? Tem que mudar mais nada. Pô, não gostei aqui de quanto a gente moveu ele para baixo. Ficou muito pouco, eu acho que não é isso que tava. Então tá, vamos mudar então. Vamos mudar aqui, ó. A gente botou 0,93, lembra que a gente moveu eles aqui para baixo no Move? Vamos mudar então. 9,3 ficou pouco, vamos botar aqui, ó. 1. Não mudou muito ainda, então tá, vamos botar 1,5. Vamos ver agora. Olha só, agora ficou show. Agora ficou bala. Agora ficou muito bom essa treliça, rapaziada. Ficou muito bom. Não gostei dos tubos. Eu acho que esses tubos aqui no meio, esses aqui que fazem a ligação, não ficaram numa espessura boa. Vamos mudar então. Ponto 10 ficou ruim, vamos diminuir então. Vamos botar ponto 10.08. Pô, ficou melhor agora. Ficou melhor. Show de bola. Mas coroamentos também, os tubos não ficaram legal. Eu quero botar o mesmo valor que eu botei aqui em cima, porque faz mais sentido pra mim. No projeto tá isso. Não precisa ter que ficar do mesmo jeito que a gente mudou ali as subdivisões. Vamos mudar aqui também, ó. Vamos pegar aqui, ó, e botar o mesmo slider aqui. Pronto. Mudou. As esferas, pô, estão muito pequeno. Quero mudar. Então tá. Ponto 125, ponto 15. Pronto. Aumentou. Show de bola. Agora minha treliça tá assim, ó. Perfeito. É exatamente isso que eu precisava para o meu projeto. Vamos ver isso aqui, ó. Beleza. Então, como é que a gente tem agora a nossa treliça? Coto. Não consigo mexer ela no Rhino. Não consigo. Não consigo clicar nela, mover, eu quero tirar para o lado. Por quê? Porque olha só, o Grasshopper, tudo que ele faz aqui é só uma prévia, tá? É uma prévia. Ele de fato não existe no Rhino, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar do Grasshopper e levar para o Rhino agora. Como é que a gente faz isso? É o famoso bake. É a hora que a gente traz essa definição do Grasshopper para o Rhino. Agora ele é um sólido de fato, ele é uma geometria. Como é que a gente faz isso, tá? Olha só, se você vir aqui no componente, botão direito, tô vendo esse ovinho aqui, ó, bake. Ele vai abrir essa janelinha, a gente pode escolher os layers e tudo mais. E eu tenho uma opção aqui, ó, de agrupar. Eu quero agrupar, não quero que tenha tudo separado. Vamos agrupar então aqui, ó. De novo, botão direito, bake. E eu quero agrupar. Vamos dar o OK. E olha só. Agora sim ele é uma geometria no Rhino. Agora eu consigo mover e fazer o que eu quiser com ela. Tá? Trazer para um lugar, exportar, fazer alguma coisa. Agora a gente pode fazer isso. Então tá, a gente exportou só aqui
as arestas, certo? Vamos fazer agora então com as esferas também, ó. Vamos clicar aqui na esfera. Botão direito, Bake. Mesma coisa, agrupar, sim. Ó, estão aqui agora, todas elas. De novo, temos aqui ó, as conexões com o coroamento. Botão direito, Bake. Agrupar, sim. E agora ali embaixo o próprio coroamento, botão direito. Então beleza. A gente tem aqui ó, nossas arestas. Botão direito, Bake. Agrupar, sim, por favor. E agora sim, olha só, a gente já tem ela aqui fora no Rhino, com uma geometria. Vamos fazer isso então agora para os outros objetos. Vamos vir aqui na nossa esfera, no nosso nós, botão direito, Bake. Sim, por favor. Beleza, vamos vir agora aqui, ó, conexão do coroamento, botão direito, Bake, agrupar, sim. E agora aqui, ó, o próprio coroamento, botão direito, Bake, agrupar, sim. Agora sim, ó, eu vou desligar esses componentes aqui, dar o preview off. E agora, ó, tenho aqui minha treliça. E agora eu posso pegar e mover ela. E agora vocês já podem pegar essa treliça bonitinha aqui, exportar, usar ela, desenhar ela, criar cortes com ela. Ela está aqui, modeladinha, do jeito que vocês quiserem. Só que ela está uma treliça espacial, né? Mas ela está retinha assim. E se a gente mudar a superfície que a gente fez lá no começo? Será que ela muda também? Então tá, vamos tentar fazer isso então. Vamos deixar ela aqui, ó, esperando pra gente comparar, tá? E vamos vir aqui, ó, deixa eu ligar de novo aqui os componentes que eu tinha acabado de desligar. Tô com ela aqui, certo? Lembra que eu tinha dado um hide na superfície? Vamos trazer ela de novo. Na mesma luzinha aqui, ó, que a gente escondeu, botão direito aqui na setinha, vai abrir essas opções, mostrar objetos. Olha só. Tá aqui a superfície que a gente usou ela lá atrás. Vamos mudar ela agora. Vamos mudar. Como é que a gente consegue mudar ela? Se vocês virem aqui, ó, nessa aba aqui na esquerda, Show Objects Control Points, pontos de controle do objeto. Vamos clicar nela e olha só. Para vocês olharem, não precisam desligar, tá? Olha só, ele me deu esses pontos aqui, ó. Que são os pontos que se a gente mover eles, mudar eles alguma coisa, a treliça muda também. Então vamos lá. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Deixa eu trazer para cá também. Vamos ver agora como é que ficou a treliça. Olha só. A gente só moveu 2 pontos e ele processou tudo de novo e criou essa treliça de novo, essa estrutura de novo. Gostei. Vou exportar ela. É isso que eu quero. Botão direito, de novo, Bake, agrupar, direito, Bake, agrupar. Fazem todos eles, todos os objetos, Bake, agrupar. A gente vem aqui, deixa eu levar ela um pouquinho para o lado, vou trazer aqui com o Gumball, de novo, o Gumball ele está aqui embaixo a opção, ó, clicar nele. E eu vou trazer para cá. Olha só. Lembrando que eu mudei só 2 pontinhos, só movimentei eles para cima, tá? Com um Gumball também. E eu já tenho outra estrutura, totalmente diferente. Bem bonito, a princípio.
Agora vamos fazer o seguinte. Fazer ela como se fosse uma onda, tá? Fazer ela como se fosse uma onda. Vou ligar ela aqui de novo, ó. Superfície básica que a gente usou, tinha desligado ela antes, do mesmo jeito. Clica aqui, luzinha desligada, eu escondo, botando aqui, luzinha ligada, e ligo ela de novo, tá? Vim aqui, ó, quero mexer nos pontos de controle. Ó, eles apareceram para mim. Vou abaixar agora, um pouquinho. Vim aqui de novo, abaixar. Agora ela não precisa ficar tão reta, tá? Porque a gente vai mudar ela de novo, então meio que agora não importa. Como é que eu vou fazer essa onda, essa ondulação, tá? Se vocês clicarem na superfície e digitarem o comando rebuild, ele vai abrir essa aba de informações para mim. E basicamente eu estou deixando ela um pouco mais definida. Eu vou ter agora mais pontos de controle para poder alterar ela, tá? Clicar no OK aqui. Ó, agora eu tenho mais divisões. Se eu vir aqui e clicar de novo, ó, eu tenho mais pontos agora para poder modificar ela. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar e arrastar. Quero só esses pontinhos aqui. E eu vou botar 3. Vou mover eles para cima 3 unidades. Movi essa. E agora de novo aqui, ó, vou pegar mais esses aqui agora e vou mover 1,5. Ah, como é que eu movi? De novo, então, olha só. Aqui no Gumball, aqui embaixo, Gumball, tá? Clica na setinha azul, que é o eixo Z, clico 1,5. Movimentou. Então agora vou vir aqui de novo, vou esconder a minha superfície e vamos ver o que ele fez aqui para mim. Olha só. Ficou uma loucura, né? Só que não é bem assim que uma treliça funciona. Certo? Ela não pode ter essas barras curvas aqui. Como é que a gente arruma isso? Como é que a gente arruma? Vamos lá então, olha só como é que a gente arruma. Vamos ver onde é que estão essas linhas superiores, tá? Ó, tá no pipe, então ela tá aqui nessas linhas, as únicas que a gente separou. Certo? São elas mesmo, olha só. Então aqui, como é que a gente consegue transformar uma linha que é de fato curva numa linha reta? Tem um componente aqui chamado Curve to Polyline. Ele converte uma curva numa polilinha, no caso uma linha reta. Dá pra gente escolher quão definida tu quer que seja parecida com a curva e tudo mais, mas nesse momento, se vocês só conectarem, ele já vai transformar numa linha reta. Então vamos substituir, ó. Eu tenho aqui o output das linhas únicas e botar aqui no C. E olha só. Agora, deixa eu desligar aqui esse pipe aqui para a gente conseguir observar. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem uma linha reta e a antiga ela era curva e ele transformou ela em reta. Então agora vamos substituir, ó. Vim aqui no P, a linha que foi convertida, e vamos ligar aqui no tubo de novo. Eu tinha desligado, vou ligar ele de novo e olha só. Só que a divisão que eu botei aqui, ela está muito baixa, ela não está acompanhando aquela sinuosidade da curva. Então eu mudo lá atrás. Vamos vir aqui, ó. 5, deixa eu botar aqui então 15. Vamos ver como é que fica com 15. Melhorou, agora sim. Exatamente o que eu queria. Agora ela está bem seguindo essa, porque eu botei mais divisões. Mais divisões eu consigo chegar na forma, alinhar ela o mais aproximada possível. E agora olha só, a gente tem essa treliça aqui.
Gostei. De novo, vou exportar ela. Vem aqui, ó. De novo, aqui, nos sólidos, nos pipes, nas esferas. Botão direito, Bake. Grupar. Botão direito, Bake. Grupar. Botão direito, Bake. Botão direito, Bake. Vou apagar eles aqui, vou dar o preview off. E olha só. Deixa eu minimizar o Grasshopper. Tá. E olha só. Tem uma treliça agora. Os 3 tipos que eu fiz. Primeiro foi essa, depois essa e agora essa daqui que é mais sinuosa. Então tá, gurizada, esse foi o tutorial então de como é que a gente faz uma treliça espacial usando o Rhinoceros 3D e o Grasshopper. Totalmente paramétrica, vocês podem customizar ela do jeito que vocês quiserem, do jeito que o projeto exigir. Com apenas mudando alguns botõezinhos só, vocês já conseguem resultados muito bons, tá? E de novo, eu vou disponibilizar esse algoritmo aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, vai ter o link onde vocês podem baixar ela. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aqui o sininho das notificações e fiquem ligados nos próximos tutoriais, tá bom? Obrigado, valeu!